Olá, meu nome é Matheus Florencio, esse é mais um vídeo para o canal Deseducadores. É difícil aqui no Brasil você ter um minuto para pensar nas coisas que acontecem, porque os fatos eles vão acontecendo de forma tão rápida que vai atropelando uns aos outros. Nesse final de semana, vocês já devem estar sabendo, já devem ter lido, a revista Época, que teve como título, como dizendo lá em letras garrafais, que Temer é o líder da mais perigosa organização criminosa do país, né? Segundo entrevista concedida por Joesley Batista à revista Época. Daí, desse ponto, começou um grande burburinho nas redes sociais e na sociedade em geral, porque a partir daí, as pessoas que defendem o PT e defendem Lula já começaram a dizer que ele é um santo, né? O verdadeiro bandido é Michel Temer e Lula é um santo, um semi-Jesus Cristo, né? Uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas essa pessoa, com certeza, ela não leu a entrevista por completo. Porque se tivesse lido, teria pelo menos o bom senso de não sair falando desse tipo de coisa. Na mesma entrevista concedida por Joesley Batista, ele falou algumas coisas que eu quero ler aqui e vou colocar entre aspas. Vou ler o que ele falou, tá? E vou colocar entre aspas. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte: foi no governo do PT para frente, o Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Houve essa criação de núcleos com divisão de tarefas entre os integrantes em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? Que foi a partir do governo Lula onde houve a aparelhagem de todo o Estado para que houvesse uma organização criminosa voltada para roubar os cofres públicos. Ok? Foi isso que ele falou aqui. Você vê que ele citou divisão de tarefas entre estados, ministérios, fundos de pensão, bancos e BNDES. Ou seja, todo o Estado brasileiro ele foi sequestrado pelo PT e por Lula para a formação daquela organização criminosa. Ok, mais para frente na mesma entrevista, o Joesley fala o seguinte: ele afirmou que seu interlocutor no PT era o Guido Mantega, que durante o governo Lula foi presidente do Banco Central e durante o governo Dilma foi ministro da Fazenda, né? Então ele tinha esse acesso direto ao Guido Mantega, falando inclusive também nessa mesma entrevista que fazia os depósitos numa conta do Guido Mantega na Suíça, né? Não se viu ninguém falando sobre isso. Seu amigo petista com certeza não falou sobre isso, tá? E claro, né? Ele também falou que Michel Temer é chefe de quadrilha. Disso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Michel Temer é chefe de quadrilha, que Lula é bandido, que Joesley é bandido, Guido Mantega é bandido. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, se a gente for fazer uma análise utilizando a pura lógica, um pouquinho de lógica, eu sei que pode ser difícil para algumas pessoas usar a lógica, mas vamos usar um pouquinho da lógica, tá? Ele está dizendo aqui nessa entrevista que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Ou seja, eles criaram esse modelo, esse sistema que está operando no Brasil hoje. Não criaram a corrupção, mas criaram um modelo de corrupção que está operando. Ele informou ainda que seu interlocutor era Guido Mantega, que fazia esses depósitos na conta do Guido Mantega na Suíça. Guido Mantega, que foi nomeado por Lula e por Dilma. Ele também falou que a maior quantia de propina foi destinada ao PT. Daí, utilizando a lógica, pelo menos eu chego à conclusão de que Temer não é o principal articulador desse esquema de corrupção. Claro que ele é corrupto, claro que ele é ladrão, claro que ele é um bandido. Afinal de contas, ele estava na chapa de Dilma, que é uma bandida. Então, quem com porcos anda, farelo come. Ok. Ele também falou nessa entrevista que só se encontrou com Lula 2 vezes, em 2006 e em 2013. Porém, no outro dia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha, desmentiu o Joesley. Cunha, que também é outro bandido, outro ladrão, que já está preso e, Deus quiser, vai pagar os seus crimes na cadeia. Mas Cunha falou
que em 2016 se encontrou com o ex-presidente Lula e o Joesley para discutir o processo de impeachment da presidente Dilma, da então presidente Dilma. E durante essa conversa, segundo o próprio Cunha, ele notou uma relação bem íntima. E também, durante a conversa, ele conseguiu notar que haviam constantes encontros entre Lula e entre Jorge Batista. O que é que eu quero dizer, por fim, sobre essa situação? Que são todos bandidos. E essa é a grande diferença entre você, meu amigo, que está vendo esse vídeo, e o seu amigo petista esquerdista. A gente sabe que existem bandidos, a gente não defende bandido nenhum, queremos que todos eles sejam presos. Seu amigo petista não. Seu amigo petista, ele defende que Lula é um semicristo, que o PT é o partido de Deus e que todos os outros são bandidos, só o PT presta. Eles querem viver numa democracia onde só existe um partido, que é o PT. Isso não combina com a democracia. Ora, visto que não seria democracia, seria uma ditadura de um partido só. Tá bom? Pensem sobre isso, divulguem esse vídeo. Muito obrigado. Fiquem com